Em Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13, o Senhor colocou esse texto no meu coração, porque eu creio que o Senhor tem estratégia para nos dar em direção à nossa vitória. Fala para o teu amigo assim: tu confia no teu Deus? Se tu confia, tu não vai ser abalado. Independente do nível de guerra que você esteja vivendo, o Senhor tem as ferramentas e a estratégia certa para que você saia dessa situação vitorioso. Eu vim dizer para você que o teu Deus está te guardando, tem estratégia, tem ferramentas para que você saia dessa situação vitorioso. Eu gosto desse louvor que diz: meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Fala para esse teu amigo assim: tudo Ele pode. Os teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Ele pode qualquer coisa. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando nesse Deus, Ele pode todas as coisas. Vamos ler o que está na palavra do Senhor, que está dizendo: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu. Venham como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Curve sua cabeça. Pai, nós estamos aqui porque precisamos de uma direção, de uma resposta. Não entramos aqui, Senhor, porque não tínhamos nada para fazer. Não viemos aqui para ver amigos, para ver pregador, cantor, o que seja. Viemos aqui porque sabemos que aqui nós saímos com a nossa resposta. Viemos aqui porque sabemos que aqui é o local onde o Senhor ordena a bênção. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Senhor, estamos aqui porque sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor não perde batalhas, que o Senhor está à nossa frente, guerreando as nossas guerras. E estamos aqui porque precisamos e necessitamos que o Senhor intervenha na nossa vida. Senhor, fala conosco, prepara os nossos corações, que Teu Espírito Santo venha ministrar de forma poderosa a cada um, Senhor, que entrou neste lugar, que ao entrar essas portas, podem ter entrado sem esperança. Senhor, pode ter entrado aqui, Senhor, sem saber como será o amanhã, mas que essa pessoa não saia daqui da mesma forma que entrou, porque sabemos que quando entramos na Tua presença, o Senhor traz resposta. O Senhor tem a provisão, o Senhor tem a direção, o Senhor tem aquilo que nós precisamos. Que o Senhor traga, Senhor, aquilo que cada um de nós estamos necessitando nesta hora. Que a Tua palavra venha a ser, Senhor, ministrada de forma, Senhor, pura, poderosa. Que eu sou um canal, Pai, apenas um canal aqui para falar com a Tua igreja. Que o Senhor fale da forma que o Senhor quiser, que o Senhor conduza, Senhor, da forma que o Senhor desejar, que o Senhor venha a fazer, Senhor, da forma que Ele apraz. E nós sabemos que tudo que acontecer aqui, Senhor, que tudo que o Senhor já preparou, que tudo que o Senhor já fez, tudo é para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que esse texto de Josué vai dizer sobre um tempo onde eles já haviam saído do deserto.
Eles tinham uma promessa. E agora Josué, juntamente com todo o povo, tem mais um desafio pela frente. Sabemos que esse povo trilhou um tempo difícil dentro do deserto, foram testados, mas eles tinham uma promessa. A promessa era Canaã. Mas quando Josué chega diante desse momento, o texto vai dizer que havia uma muralha. E o Senhor hoje estava falando muito comigo sobre muralhas. Eu cheguei até a questionar se era esse mesmo. O texto, era a palavra, era o direcionamento que Deus tinha para essa noite. E eu me recordo que quando eu entrei na minha cozinha mais cedo, eu fui repostar o post de vocês. E estava dando esse louvor. Seus inimigos cairão. Estava dizendo sobre exatamente a parte da muralha. E aí eu falei assim, já entendi, Senhor. O Senhor está falando comigo. E eu digo para você, eu apanhei um pouquinho. Igual o pastor Renato está falando aqui, o Senhor falou comigo. Porque de fato, quando o Senhor nos entrega algo, primeiro Ele fala conosco. Para depois nós entregarmos aquilo que Ele tem. E Ele estava falando comigo que a muralha para aquele povo não era sinal de derrota. Pelo contrário, a muralha apontava o sinal que a promessa estava perto a se cumprir. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a muralha que está diante de você hoje. Mas os céus me trouxe aqui para dizer e te encorajar. Esta muralha só é um sinal que a promessa está por trás dela. Ele está dizendo, não é hora de desistir, não é hora de retroceder, não é hora de você parar, porque essa muralha, por trás dela, tem a promessa que vai se cumprir. Canaã está atrás dela. Então agora é hora de você se levantar e continuar. Perceba que há muralhas que se levantam diante de nós, que são muralhas que vêm contra aquilo que esperávamos, porque quando nós recebemos uma promessa, achamos que vai ser tudo muito fácil, ou que tudo vai ser entregue de forma muito tranquila. Que as coisas vão abrir, que as portas vão se abrir, que todos vão celebrar, que tudo vai dar certo. Porque já tinha a promessa. E eu vou repetir isso aqui até que você comece a entender aquilo que o Espírito Santo está falando. Mas Deus nos garante que a muralha não é maior do que a tua promessa. Nós estamos falando da muralha de Jericó. Não era um pequeno muro de uma casa que você levanta por uma proteção. Não é um murinho que você consegue dar uma olhadinha. Nós estamos falando da muralha de Jericó. Ninguém conseguiria, humanamente seria impossível. Era intransponível, não dava para passar. Era altamente resistente. Era algo de uma resistência incomum aos olhos humanos. Não dava para ganhar deles humanamente. Então o Senhor está nos trazendo a ideia de algo que está diante de você, que é uma resistência muito forte, que humanamente dizendo você não tem resposta, você não tem direção, você não tem o que fazer. Mas eu tenho certeza que o céu te trouxe aqui para dizer a você que se o diabo levantou uma muralha contra você, entre você e a sua promessa, fique certo que os céus já têm a estratégia para que essa muralha caia e você vai acessar o campo da promessa. Eu queria alguém aqui para acreditar nessa palavra. O Senhor está dizendo, se tem muralha, é porque o teu inimigo sabe quem você é, e ele está tentando te amedrontar, dizendo, você não vai conseguir passar, você não vai ter força para se levantar. Mas Deus está dizendo, eu estou no negócio, e essa muralha não é maior do que a minha promessa. A muralha não é maior do que o teu Deus. O problema que você está vivendo hoje não é maior do que o Deus que liberou sobre você um caminho para você seguir. Essa situação que você vive hoje não é maior do que aquilo que saiu da boca do Senhor, porque tudo que sai da boca do Senhor não volta para Ele vazia.
fará tudo o que lhe apraz. Se Ele está dizendo, eu vou abrir, não importa como, eu não sei como vai ser, mas Ele vai abrir aquela porta. Se Ele está dizendo, eu vou entrar lá naquele cenário, eu vou mudar aquela história, não tente entender a lógica de Deus. Não dá. Diante da circunstância, diante da realidade, não dá. E se você quiser trazer isso para o natural, você vai ficar doido. Tu não vai conseguir. Porque não dá, irmãos. Humanamente não tem como. Tem situações que nós chegamos que a gente não consegue ter uma resposta. Ou é aquela história que a conta não fecha. Se tu parar para fazer a conta, não sei se você já teve essa ousadia como eu, de tentar fazer a conta, pastor Gustavo, e falar assim, não, porque se eu botar isso aqui, contar assim, fizer não sei o que lá, nananã, eu falei, misericórdia. A conta não fecha. E como é que as coisas estão indo? E como as coisas estão acontecendo? Porque quando você sai da lógica humana, quando você sai desse campo do natural e você acessa o campo do sobrenatural, isso é só para quem consegue ter intimidade com o Pai. Só para quem sabe aquilo que saiu da boca dele e não anda pela emoção, anda pela convicção. Porque quando você recebe uma promessa, quando você recebe uma direção, se você for caminhar na tua caminhada, na tua trajetória pela emoção, quando chegar a muralha, você para. Quando a muralha se coloca diante de você, você fala, será mesmo que a gente vai conseguir chegar em Canaã? Será mesmo que eu vou acessar aquele campo da promessa? Será mesmo que Deus vai entrar na minha casa e vai mudar a história? Será mesmo que vai entrar agora na vida do meu marido e vai transformar? Será que Ele vai conseguir mudar o meu filho assim? Será que Ele vai chegar na minha filha e vai trazê-la de volta desse jeito que ela está? Você não consegue ver possibilidade se você andar na emoção. Mas se você andar pela convicção daquele que te escolheu, daquele que te separou, daquele que não erra. Porque quando Ele levantou Josué, Ele não estava levantando Josué porque não tinha outro. Ele sabia quem Ele estava confiando. Ele sabia quem Ele escolheu. Eu vim declarar para você, Ele não errou quando escolheu você para cumprir um propósito. Ele sabia quem você era, Ele sabia a tua estrutura, Ele sabia as tuas fragilidades, e Ele está dizendo, seja forte, seja corajoso, pela frente vai ter desafios, mas eu, o Senhor, sou contigo. Ele sabia quem era Josué, porque muitas das vezes a gente se coloca em uma situação onde a gente quer tentar entender, quer tentar, sabe, trazer para nossa ideia, para o nosso mundinho, para a nossa caixinha, quer botar Deus dentro da nossa caixinha, das nossas lógicas. E o Senhor está falando, não adianta você me puxar para essa caixinha, eu que estou puxando você para outro nível. Ele está mudando, é mentalidade mesmo. É estar diante de desafios, porque entenda algo, a promessa não nos isenta da nossa responsabilidade. Não é porque eu tenho uma promessa que eu posso fazer e agir da forma que eu penso e que eu quero. Não é assim. Não é porque Deus disse que iria abrir a porta que eu posso ficar sentado esperando a porta abrir sozinha. O Senhor está falando conosco, a promessa foi dada. Eu já tinha dito, Canaã é promessa para o meu povo. E entenda que quando Josué chega diante de Jericó, depois de tudo que nós lemos, lá no capítulo 6 vai dizer que o Senhor disse, e Jericó já é tua, eu já te dei, Ele deu, Ele falou, já é tua, porque a promessa sempre vem primeiro realizada no mundo espiritual, para depois ela tornar realidade no mundo natural. Por quê? Porque aqui vai trabalhar com duas coisas, fé e obediência. Não tem vitória se não tiver obediência. Não tem vitória se você não acreditar que o Senhor pode fazer independente da forma que Ele faça. Essa história vai nos ensinar que precisamos ter fé e confiar naquele Deus que nunca nos abandonou. Perceba que eles já tinham passado pelo deserto.
Já tinham passado por várias situações. Era um povo que já tinha vivido, experimentado. Eles sabiam, sabe, tudo aquilo que já havia acontecido no deserto. E isso para mim, sempre que eu me lembro da história do deserto, eu fico pensando como que aquele povo podia, de alguma maneira, duvidar que Deus podia fazer alguma coisa por eles. Irmãos, eu estou falando de pessoas que dormiam a noite toda e quando acordava tinha maná já pronto. Eles não precisavam fazer nada. Sabe o que é isso? É Deus falando assim: enquanto você está dormindo e descansando, eu estou trabalhando por vocês. Era um povo que enquanto descansava, dormia, quando acordava tinha o que comer, sem precisar fazer nada. Porque os céus se encarregam de te garantir dentro do deserto. Ele está dizendo para pessoas aqui que já vivenciaram os desertos terríveis na vida, que já passaram por situações dificílimas, e o Senhor está falando: não te faltou nada. Tu não morreu de fome, tu não morreu de sede, não te faltou roupa, não te faltou sapato, não te faltou recurso. E Ele está falando: você vai parar agora, porque tem uma muralha. O mesmo Deus do deserto é o mesmo Deus que está contigo agora diante da muralha, e Ele está te lembrando: eu sou fiel, eu sou o Deus do livramento, eu sou o Deus que pelejo por você, eu sou o Deus que te dou direção, eu não deixo você ficar rodeando. Tem coluna de fogo, tem coluna de fumaça, tem fumaça para você, coluna de fumaça para te guiar, para que você não se perca. Ele está dizendo: eu sou o mesmo que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, eu sou o mesmo que viu você quando chorou e trouxe a resposta para você. Eu sou aquele que quando ninguém estava, ninguém viu, ninguém sabia, o teu telefone tocou e a resposta chegou. Eu sou aquele que me apresento e me revelo diante de você nas madrugadas, e não vai ser agora diante da muralha que você vai parar. Ah, meu Deus do céu, Ele está falando: cadê? Eu estou dizendo para você: você vai passar por essa muralha. Elas vão cair, porque eu, o Senhor, estou agindo ao teu favor. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu vou repetir até você pegar. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Quem pode impedir? Falácia, fofoca, mentira, feitiço, levante. Não, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Não tem muralha, não tem inimigo, não tem levante que se coloque entre você e a promessa que vai impedir de você entrar. Você vai entrar, você vai acessar, a tua família vai acessar. Eu queria alguém aqui para pegar essa palavra. Ele está dizendo: você vai acessar o campo da promessa, porque ela é tua, 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 e você não vai sair dela derrotado. Tem vitória. Fala pro teu amigo assim: essa vitória é tua. Essa vitória é sua. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta a pressão. É por isso que Ele está dizendo: seja corajoso, seja forte. Deus não trabalha com gente inconstante, com gente fragilizada demais. Não dá. Porque vai ter desafios na tua caminhada. A promessa não vai nos livrar das guerras. Vão existir as guerras, vão existir os problemas, vão existir os desafios, porque Ele nos prepara para que a gente acesse o campo da vitória. Não tem jeito. Quanto mais perto você chegar, mais a muralha parece grande. Sempre nos portões das promessas. Eu ouvi uma vez, eu gosto muito de ouvir pregações, mensagens. Eu não me recordo se foi o Chris Valaton ou se foi o Will Johnson que falou isso, e eu nunca mais esqueci.
Ele disse que sempre nos portais das promessas haverás cães do caos para tentar te amedrontar. Sempre que você acessa esse portão, que você está bem próximo dele, existe caos para tentar confundir você. Existe algo que te atemoriza, que te amedronta, para que você dê um passo para trás, para que você recue. Mas o Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que eu estou falando isso para você, o Senhor nos autoriza nessa noite a você avançar. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: não recue nem 1 milímetro diante desse portão. Se os cães dos caos estão ali, eu, o Senhor, levantei nessa guerra para te dar livramento e tirar um por uma. Tu vai passar. Pode se colocar no portão, vai ter que sair, porque há uma ordem dos céus. Jericó é tua, Jericó eu te dei. Se ele está dizendo que aquela vaga é tua, que aquela porta é tua, que aquele lugar é teu, pode estar quem for na porta, Deus vai arrancar, só para você chegar. Porque não tem jeito. Ele sabe que tem os desafios. Ele sabe que existem os desafios. Mas sabemos que quanto maior o desafio, mais próximo da promessa. Quanto maior a dor, é porque está chegando a hora de gerar. Quanto mais parece que você não está suportando, é porque Deus está falando, é porque está pertinho de cumprir. É como uma gestação. Começamos com a barriguinha pequenininha. E vamos levando a gestação 3, 4 meses. Não dá muito desconforto, a gente dorme ainda tranquila. Com 5, 6 meses o negócio da barriga já começa a pesar. 7 meses você já fica meio desconfortável, já não dorme tão bem. 8 meses, 9 meses, aquele barrigão tu já não tem, mas é posição. Porque parece que tudo que tu mexe dói. Não é assim? Tô vendo as mulheres tudo aqui assim, ó. É como uma gestação, gerar a promessa. Não tem jeito, a cada nível que você vai subindo com o Senhor, as dores vão intensificando, porque as guerras vão ficando maiores. Não tem outro jeito. De acordo com o que os céus vai te elevando, as guerras vão sendo maiores. Os níveis de guerra vão sendo maiores. As resistências no mundo espiritual vão sendo maiores. Mas Ele já te equipou com as ferramentas espirituais. Nós não chegamos lá de qualquer jeito. Então, como uma gestação, Ele sabe que, a gente sabe que quando está chegando perto de nós termos o filho, de gerarmos o filho, a dor intensifica. E vamos ser sinceros, quem teve filho aqui de parto normal? Nossa, quanta mulher teve filho de parto normal, coisa bonita. Irmão, dói, viu? Oxe. Mas depois que a gente gera o filho, a dor acaba. É na mesma hora. É uma coisa impressionante. É impressionante. É no milésimo, saiu o filho, acabou a dor. Não é assim? É o que ele está dizendo. Está saindo. Está gerando. Já está aparecendo aquilo que eu vou realizar na tua vida. Já está ficando exposto. Você já tem clareza daquilo que você vai viver. É por isso que está doendo muito. E Ele está dizendo, não grita agora. Aguenta a pressão. Porque se gritar, o filho volta. A enfermeira disse para mim assim, se tu gritar, é pior. Porque quanto mais grita, mais o filho fica voltando. Eu adoro ministrar, porque assim que o Senhor vai falando e assim. Porque quando Josué, irmão, recebe toda a instrução, só abrindo parênteses, ele vai dizer isso. O povo não gritar. Gritar não. Porque não adianta. Tem coisas e situações que nós precisamos passar. Não é diabo, é Deus nos preparando para viver a promessa. Não reclama daquilo que você está vivendo hoje. Não é diabo. Para de atribuir ao diabo aquilo que ele não tem poder. Existem situações na nossa vida que nós passamos porque é o próprio Senhor nos permitindo para a gente ficar mais fortinho, para a gente ter mais experiência. Deixa eu dizer algo para você. Você só tem autoridade naquilo que você vence. É o céu te dando autoridade.
autoridade naquilo que você está passando hoje, para você vencer e ser uma autoridade no assunto amanhã, e poder dizer: não larga não, amiga, eu passei por isso, mas eu consegui, eu estou de pé. Não abandona não, meu amigo, porque eu orei muitos anos pelo meu filho, mas um dia o Senhor entrou e mudou a história. Não para não, não desiste não, porque eu também vivenciei isso, mas hoje eu tenho um testemunho na minha boca para contar. É o Senhor te dando autoridade. Tem a autoridade de Deus chegando para a tua vida. Ele está dizendo: aguenta. O inimigo sabe, ele nos conhece. O nosso inimigo, irmãos, ele nos conhece. E ele sempre vai tentar levantar muralhas entre nós e as promessas, para que a gente não entre na terra que mana leite e mel, que é a terra que o Senhor te prometeu. Mas entenda que depois da muralha vai ter conquista. Depois da muralha tem sorriso, esse choro vai acabar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está dizendo sobre uma duração de tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é tempo indeterminado. E o Senhor está falando conosco: aguenta firme. Pega na mão dessa amiga aí, pega na mão, pega na mão. Olha o pega na mão. A Priscila está rindo. Irmão, tem que pegar na mão porque a gente está na igreja. Pega na mão desse amigo e fala assim: aguenta firme. Não é hora de parar. Não é hora de você desistir. Não é hora de você abandonar nada. Seja uma boca profética para ele. Diz para ele: você não vai parar, você não vai abandonar, você não vai entregar, você vai continuar firme no caminho que o Senhor te colocou, e você vai ver com seus olhos o que o Senhor vai fazer. Aleluias! Aleluias! Oh Deus! No versículo 13 vai dizer que: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu um varão diante dele, com uma espada desnuda na mão. Eu percebo que quando ele chega diante da muralha, assim como nós olhamos e vemos quão grande é o problema, quão grande é a dívida, quão grande é a situação, quão grande é o vício daquela pessoa, quão grande é tudo. Mas percebe que o versículo é bem claro em dizer, porque sempre que nós saímos com o nosso olhar daqui e olhamos para lá, é como se ele estivesse dizendo assim: tira o olho da muralha e olha para aquilo que está acima da muralha. Levantando os seus olhos. Quando ele parou de olhar para o problema, que era a muralha. Porque, irmãos, isso não é conto de fada, não é verdade, é real. Era um problema, era um desafio, era a situação. É isso que você está vivendo. Eu sempre digo, a fé não é você negar que existe. A fé é você colocar o problema no lugar dele. Não é negar: eu estou achando que isso é coisa da minha cabeça. Não, o problema está lá. Só que quando ele parou de olhar para o problema e elevou os olhos dele, aí ele teve a revelação. Porque quando nós saímos desse campo do natural, da onde a gente não pode fazer nada, quando nós elevamos o nosso olhar, é como se ele estivesse dizendo: pega essa guerra daqui e joga ela para cá. Porque quando você tira ela desse campo, você tira ela do natural. Quando você joga ela para quem pode resolver, aí tudo está tranquilo para você. Porque aqui eu não vou conseguir. Com a força do meu braço, eu não vou conseguir. Gritando o dia inteiro dentro de casa, eu não vou conseguir. Tentando enfiar na cabeça dessa pessoa que ela precisa disso, eu não vou conseguir. Não adianta, ele está falando, não adianta você lutar com o teu braço, não adianta você lutar com as suas armas, não adianta você tentar buscar em A ou buscar em B uma solução. Não adianta você se conectar a pessoas para viver aquilo que só os céus têm. Ele está dizendo, eu sempre digo isso e gosto de explicar para não dizer que eu estou falando contra conexões ou contra pessoas. Eu não sou contra conexões
conexão nem contra pessoas. Eu sou contra porque nós ficamos olhando para cá, achando que são pessoas que vão fazer por nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Então ele está dizendo, para de se conectar com as coisas da terra e se conecta com as coisas do céu. Porque quando você se conectar com as coisas do céu, a revelação vai chegar para você. E isso é tão interessante. Isso é tão interessante sobre a revelação que os céus têm, que quando as pessoas podem estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas não ter a mesma revelação. Porque, abrindo esse parênteses aqui, lá em Daniel vai dizer que ele fez aquele jejum de 21 dias, que todo mundo fala muito do jejum de Daniel. Mas Daniel, quando está dentro daquele campo já do sobrenatural, ele já saiu desse campo natural, ele já está elevado, com o seu espírito alinhado com os céus, porque isso é uma vida de oração, uma vida de jejum. Mas perceba que não é sobre isso que eu quero dizer sobre o nível de revelação de acordo com a sua intimidade. Vai dizer que Daniel diz assim, eu estava na beira do rio, e eu fui o único que vi. Os que estavam comigo não viram. Eles estavam todos aonde? No mesmo lugar. Mas só quem é que viu? Só Daniel. Porque o nível de revelação está disponível para aqueles que estão também conectados, não com pessoas, mas com o Senhor. O nível de revelação que Deus quer dar para você vencer essa guerra, não tem como você estar preocupado nem conectado a ninguém. Tem que estar conectado com os céus, ligado com os céus, olhando para os céus, visando somente os céus. Por quê? Porque o nível de revelação que os céus vai te dar, você vai precisar entender o que Ele vai dizer. Porque a vitória que Ele tem para você vai ser de uma forma ilógica. E eu caminho para o final. Quando Josué está ali diante, ele olha para o céu, ele vê o Senhor. Ele vê o varão. E quando ele vê, ele tem esse nível de revelação, ele recebe um comando, porque quando ele entende, que ele pergunta, você veio, está comigo ou está contra mim? É dos inimigos. Ele diz, nenhuma nem coisa nem outra. Eu vim aqui enviado, eu sou o chefe do exército, eu sou varão de guerra. Aí ele vai dizer assim, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é santo. Isso me pega muito, porque Jericó, eu não consigo entender como que ele diz que ali era um lugar santo, se ele estava em Jericó, mas aí quando a gente traz isso para de fato para a Bíblia, você entende, é porque ele está dizendo, porque aonde ele está, o lugar se torna santo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando ele pergunta ao Senhor, que está diante dele, ao varão que está diante dele, ele começa a revelar, e antes de ele revelar, ele vai fazer um pedido. Tire a sandália dos seus pés. Não é isso que nós lemos? Aqui eu termino. Já caminho para o final para a gente concluir. É como se o céu estivesse dizendo assim, pastor Renato. Foi um momento crucial. De uma ordem simples. Ele estava dizendo, tire a sandália dos pés. É uma coisa muito simples. Às vezes o que os céus nos pedem é algo muito simples, mas tão simples que tu até desconfia. Mas é isso que talvez ele está só olhando e observando. Se você é capaz de receber de fato a instrução e a estratégia para que você já esteja pronto para receber a promessa. Tire a sandália dos pés. O texto termina a dizer, e Josué tirou. Ali ele entendeu, ele está pronto para viver essa vitória. Porque diante de uma ordem muito pequena, muito simples, ele foi capaz de obedecer. O pastor Renato estava falando aqui na oferta e ele disse, se você não pode, se você não consegue dar aquilo que é pouco, você não vai dar muito. Se você não consegue se disponibilizar para algo tão pequeno, os céus não podem confiar em você em coisas grandes. E isso é uma realidade, é o que a gente está falando aqui. Ele disse, tire a sandália dos pés. Foi essa a ordem, a única ordem inicial. Ele tirou, quando ele tirou, os céus se revelou. Então, agora eu vou te dizer, Jericó, eu te dei tua mão, já está na tua mão, já é tua. Não só Jericó, tudo que está dentro, até o reis é teu. Já está vencida a guerra. Ele está dizendo,
eu entrei com você nessa batalha, porque a guerra já está ganha. Ele já te dá a vitória antes mesmo que ela comece. Ele está dizendo, já é tua, já te dei tudo que tem dentro dela, os reis é tudo teu, porque eu, o Senhor, estou contigo nessa guerra. Mas você vai fazer exatamente dessa forma. Você vai chamar o sacerdote, vai pegar as buzinas, vai colocar na frente, vai rodear durante 6 dias. No 7º dia, você vai pegar de novo, vai rodear 7 vezes. Mas coloque o povo em silêncio. Só grite quando for a hora. É o Senhor dizendo assim, a obediência no simples te prepara para o extraordinário. Talvez a gente ainda não alcançou alguma vitória extraordinária porque nós não estamos conseguindo entender e obedecer o simples. Ele está dizendo, a vitória já é tua, já está pronto, já está liberado, porque já foi determinado pelos céus. Mas eu preciso que você entenda que você precisa obedecer aqui no simples. Josué obedeceu no simples. Então ele estava preparado para o extraordinário. Sabemos que quando ele entra dentro dessa situação... Gente, isso é muito louco. Porque como é que você vai vencer guerra? Rodeando muralha. Como é que tu vai vencer uma guerra? E o Jericó, perceba que Jericó era uma cidade fortificada e uma cidade poderosa comercialmente. Tomou um baque terrível, porque vai dizer lá que não entrava nem saía ninguém. Por quê? Por causa do povo de Israel. Eles sabiam quem era. O teu inimigo te conhece. Ele sabe quem você é. O teu inimigo sabe o teu potencial. Eles sabiam quem era o povo de Israel. Quando eles estão vendo aquele povo rodeando as muralhas, e perceba que a ordem inicial era por onde? Foi por onde? Foi por onde? Tirar as sandálias da onde? Do pé. E qual foi a direção? Marcha. E como é que se marcha? Por onde? Talvez essa ordem simples que os céus têm é a chave da vitória que ele tem para você. Tira a sandália do pé. É o pé. É pelo pé. É pela marcha que ele queria. Agora vocês vão ficar marchando. Mas em silêncio. Mas é marchando. Coloque a marcha e a adoração. Porque ele está dizendo assim, diante dessa situação, você não vai poder ficar parado. Você vai ter que ter movimento. É marchando e adorando. É marchando e adorando. Sabe o que vai acontecer? Vai confundir o teu inimigo. Porque eu fico pensando naqueles homens, pastor Renato, lá em cima, olhando a situação, pastor. De início, sério, eu gosto de me colocar nos dois lados. Se eu fosse os caras de Jericó, eu ia falar, esses caras é tudo doido. Tudo maluco. Tá rodando aqui, achando que vai nos vencer. Vão debochar, vão rir. Deviam debochar. Deviam estar debochando. Ia lá, estão rodando de novo. Segunda volta. De novo, eu estou entendendo. O que eles estão fazendo? Eu não sei. Porque, sinceramente, essa é a estratégia correta de guerra? Essa era a lógica para se vencer uma guerra? Para entrar por uma muralha como aquela de Jericó, que passava carros em cima? É o Senhor nos falando. Não duvide da estratégia que eu estou te dando. Enquanto você pensa que é muito simples ou que é muito ilógico, isso está confundindo o teu inimigo. Porque eu posso dizer para você que talvez, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que na terceira, na quarta, na quinta volta ele já não estava entendendo, era mais nada o que aquele povo estava fazendo. Mas os céus sabia o que estava fazendo. E Deus está dizendo para você, a ordem que eu te dei, eu sei por que te dei. Aquilo que eu mandei você parar, eu sei por quê. Aquela porta que eu fechei, eu sei por quê. Aquela pessoa que eu tirei do caminho, eu sei por quê. Não reclama das estratégicas ilógicas. E o Senhor fala claramente aqui comigo. Você perdeu uma pessoa que você achou que seria ela a chave da tua vitória. Que ela iria te abençoar e te dar o recurso. O Senhor tirou. Para você entender que não é eles. É o Senhor quem vai fazer. Não é da forma lógica
que nós vencemos batalhas extraordinárias em Deus é na forma ilógica mesmo, porque o teu inimigo não vai conseguir diagnosticar como é que isso está acontecendo, como isso está sucedendo, como é que essa pessoa consegue vir uma quarta-feira da vitória passando o que está passando, como é que consegue levantar a mão e dar um glória a Deus, como é que consegue botar nessa boca um louvor, como é que ele consegue, mesmo diante da situação, vir na segunda, vir na quinta, vir na outra, vir na terceira, e vem na quarta, e vem domingo, e vai no monte, e vai para oração. Ele não entende, mas você sabe que foi a estratégia que o céu te deu, e ele está dizendo, no final vai ter vitória. Ele está dizendo, pode estar rodeando em silêncio, mas o final vai ter grito de vitória. Ele não está entendendo porque está rodeando em silêncio, mas o Senhor está dizendo, tem grito de vitória preparado para tua boca. Se é para rodear em silêncio, eu vou rodear. Se é para calar a boca, eu vou calar. Se é para eu levantar, eu vou levantar. Se é para eu parar, eu vou parar. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele está na minha frente. Ele vai me dar a vitória. Ele não vai me deixar envergonhados. Envergonhados e confundidos ficarão todos os teus inimigos. Ele está dizendo, continue a rodear, continue a rodear, continue a fazer, porque você não vai ficar em vergonha. A tua casa não vai terminar em vergonha. O teu ministério não vai terminar em vergonha. O teu inimigo está rindo, debochando, dizendo, tá maluca, tá maluco, tá ficando doido, fica falando em línguas, fica com esse negócio de marcha. Mas ele não sabe que é na marcha, é marchando e adorando, é marchando e adorando, é marchando e adorando, que a muralha vai cair. Ela está caindo, ela está caindo. Tem muralha caindo nessa noite. É culto da vitória. O Senhor me trouxe para dizer, tem grito de vitória na tua boca. Tem grito de vitória na tua boca. Tem grito de vitória na tua boca. Marche, marche, marche em silêncio, mas grite no final. Marche em silêncio, mas tem grito no final. O Senhor está dizendo, agora é a hora do grito. Grite, grite. Ele está falando, adore, agradeça. Já comece a ver com os olhos espirituais. O Senhor está fazendo coisas extraordinárias. 6 voltas. Na 7ª, 7 vezes. No final, quando eu disser grita, vocês gritem. Adiribassore calabai. Arabassore calabai. O Senhor está falando. Tem um grito de vitória. Na 7ª volta, gritem todos. E a muralha caiu. Ela não caiu pelo grito. Ela caiu pela obediência. A ordem da noite é, obedeça a estratégia que eu estou te dando. Não questione daquilo que eu estou te confiando. Porque eu sei qual é o final da história. O Senhor está dizendo, o final dessa história é vitória para a tua vida. O final da história é vitória para a tua casa. Vocês vão acessar o campo da promessa. A muralha está caindo. Eu já vejo com os olhos espirituais. Muralha do vício, muralha do alcoolismo, muralha do divórcio, muralha da rejeição, muralha daquilo que liberaram contra você, muralhas de palavras malditas. Ele está dizendo, já caiu. Pode entrar no campo da promessa. Pode acessar o campo da promessa. A promessa vai se cumprir e você vai entrar em Canaã. Pode ficar de pé. Aleluias. Mas fique de pé dando glória. Eu não sei qual a muralha se levantou entre você e Deus. Não sei se foi a frieza, se foi o trauma, se foi a culpa, se
Deus que derrubou as muralhas de Jericó está aqui